caso, gente, que envolve esse homem. Coloca no telão aí, por favor, diretor. O marido da cantora Heloísa Rosa é alvo de mais uma denúncia. Isso vai cair como algo muito escandaloso no meio gospel. Eu espero que você fique comigo nesse vídeo para que você possa entender quais que vão ser os desfechos e qual também que vai ser o impacto que essa situação do Marcos Grubert, que é marido da cantora Heloísa Rosa, está fazendo no meio gospel e pode aí contribuir para o encerramento da igreja evangélica tradicional aqui no Brasil. Esse vídeo tá um vídeo muito forte. Tira as crianças da frente da tela. Se você é fraco para certas notícias, não assista esse vídeo, porque o que você vai ver aqui é muito pesado e muito impactante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero pedir para que você se inscreva, ative aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você. Vamos lá, pessoal, acompanhe comigo aqui para você poder entender o caso. Marcos Grubert e Heloísa Rosa hoje moram nos Estados Unidos. E aí, aproximadamente um ano e meio atrás, eles fizeram meio que uma espécie de festa do pijama, até porque eles também têm filhos pequenos. E aí foi convidada uma criança, uma menina de 6 anos, para participar dessa festinha do pijama e também dormir na casa de Heloísa Rosa e de Marcos Grubert. Pela manhã, quando os pais da menina foram buscá-la, ela disse que Marcos Grubert apareceu no quarto aonde ela estava dormindo com uma outra filhinha de Heloísa Rosa e Marcos Grubert. Era uma cama beliche e Marcos Grubert foi lá e, segundo o depoimento da criança aos pais, Marcos Grubert a bulinou. Os detalhes desses apalpes não foi falado, mas Marcos Grubert foi indiciado, denunciado e hoje ele se encontra preso. Só que há um ditado que eles dizem que onde há fumaça há fogo. E o que aconteceu é que agora uma nova denúncia cai nas costas de Marcos Grubert. Agora é uma brasileira que dá a cara e também denuncia Marcos Grubert por ter abulinado e ter feito ainda coisas piores com ela. Ela foi no programa Encontro com a Patrícia Poeta e veja só o que ela falou sobre esse assunto. Confere comigo. Marcos me ofereceu de levar um vinho para eu experimentar onde eu estava. Eu recebi ele como eu receberia meu pai e minha mãe. Ele próprio serviu vinho, ele não quis que eu colocasse. E eu não tomei nem um copo inteiro. Com meio copo que eu tomei, eu apaguei. E eu tive 3 despertares que eu lembro dele, né, consumindo assim, o ato. E eu tinha uma viagem no dia seguinte com a Heloísa para ser cumprida, uma agenda. E eu fui com ela. Chegando lá nesse evento, o pastor me viu um pouco desnorteada, viu que eu não estava bem e me perguntou: Josi, aconteceu alguma coisa com você? E eu chorei muito e ele falou assim: o Marcos fez alguma coisa com você? Ele citou assim o nome dele. E nessa hora eu desabei e contei pra ele que eu havia ocorrido na noite anterior. E ele falou imediatamente, falou: temos que contar isso pra Heloísa. Depois que eu contei pra ela, a primeira pergunta que ela fez pra mim foi se ela não corria o risco de pegar AIDS. Esse foi Ou seja, ela não se preocupou com você, com o caso, ela se preocupou com ela. Pô. E quando fomos embora, né, desse evento que a gente tava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou: Josi, eu tô com você. O Marcos vai ter que pagar pelo que ele fez. Depois que a gente chegou em Curitiba, ela pediu uma amiga dela, uma membro da igreja, para me levar um ginecologista, um médico particular. E o médico foi bem claro falando, né, que ele tinha me machucado muito. Eu estava desnorteada, eu estava desesperada com aquilo tudo que estava acontecendo e eu não sabia o que fazer. E em momento nenhum, ninguém falou: vamos à delegacia, vamos denunciar. Eles queriam, hoje vendo, abafar o caso mesmo. Eu simplesmente fui despachada para minha casa, para minha cidade e pronto. E ali eu fiquei e eu que me vire com todas as consequências. Minha vida era igreja, meu sonho ainda era casar virgem, ter o meu esposo. E infelizmente foi rompido dessa forma, né? Esse trauma. E depois disso foi muito difícil a minha vida até hoje, assim, ainda tem muitos medos e traumas por conta disso. Quando eu vi
no ocorrido, né? Eu vi a reportagem sua na Globo, aí eu me senti encorajada a contar. O pastor Anderson Silva, que já acompanha esse caso há muito tempo, ele mesmo disse em uma das suas lives que é muito provável que isso seja só a ponta do iceberg nos atos de Marcos Grubert. E o que está deixando o pastor Anderson Silva assim, muito revoltado é que a Heloísa Rosa aparentemente sabia da conduta do marido. Inclusive, essa denunciante que estava no programa disse algumas coisas que a Heloísa Rosa falou com ela quando ficou sabendo do que o marido fez. O pastor Anderson Silva, que sempre vem denunciando esse tipo de caso, ele veio também às suas redes sociais e ele abriu o leque, ele detalhou coisas absurdas e você vai acompanhar isso comigo agora. Confere aí, vamos lá. Como a omissão da comunidade Alcance e as mentiras da cantora gospel Heloísa Rosa em 2010 sobre o abuso sexual de uma mulher cooperou com o abuso de uma criança em 2023. E é triste, né? Porque o lobby gospel ele funciona, as instituições evangélicas são verdadeiros impérios. 14 anos de omissão no abuso da mulher, 1 ano de omissão no abuso da criança, nenhuma nota, nenhuma intervenção jurídica da comunidade Alcance. A live, em 20 minutos, eles já acionaram o Ministério Público. Funciona ou não funciona? Essa sujeira que está por trás dos bastidores gospel. Poder, influência, lobby de conferência e sexo. Seja sexo fácil, concedido, ou seja, abuso sexual. É assim que funciona a máfia gospel, é assim que funciona a sociedade secreta dos canalhas, ok? Eu quero começar essa live me dirigindo à desembargadora, que deve estar online aí também, porque mais cedo ela disse que se eu fizesse a live e citasse o nome da igreja, era R$5.000 por cada citação do nome da instituição evangélica que eu fizesse. Agora à noite ela majorou para 10 mil. E eu fiz uma postagem dizendo que a senhora pode majorar para 1 milhão, 10 milhões por citação. Porque não faz sentido, né? Eu não sou um menino, não sou um rato, não sou um verme. Quem vive nas sombras é rato, é verme. Sou um homem, eu sou um pai de família, eu sou um servo de Deus, eu sou uma igreja, eu sou um pastor da igreja de Jesus. Ok? Não sou pastor de uma placa de congregação. Eu sou pastor do jeito que a Bíblia ordena. Pastor da igreja do Senhor Jesus. E não é ninguém que vai me tirar essa prerrogativa, ok? Então não é desacato à senhora, não é anarquia, não é desrespeito às instituições estatais que regem a democracia, é respeito à minha consciência e ao que eu acredito. Amanhã, quem sabe, eu acato o que a senhora determinar. Hoje não, porque não é são. Eu não posso permitir que mulheres e crianças sejam violadas e a instituição evangélica queira mais uma vez violentar essas vítimas usando a força estatal e judiciária para isso. Nada tem a ver com a senhora, tá? Oro para que Deus abençoe seu trabalho, que sem dúvida é um trabalho útil para o Paraná, para Curitiba e para o Brasil, ok? Mas antes de eu obedecer à Constituição do meu país e o ordenamento jurídico do meu país, eu estou submisso à palavra do meu Deus e à minha própria consciência e não estou disposto a negar nem minha consciência e nem a palavra de Deus. Então a senhora pode majorar a multa para quanto a senhora quiser, porque se eu vou citar o nome dos pastores, é irrisório, é ridículo e é infantil eu não citar o nome da instituição evangélica. A Igreja do Senhor Jesus, que não é assunto da senhora, né? É assunto nosso. A Igreja do Senhor Jesus, que não é placa de congregação, precisa saber muito bem do modus operandi e do que está acontecendo, ok? E como o nosso trabalho há anos tem cooperado com o trabalho da senhora, inclusive aí em Curitiba, no Paraná, em Ponta Grossa, em São José dos Pinhais, nós já cooperamos com o trabalho da senhora para colocar para trás das grades pastores abusadores, tá bom? Então, hoje eu não posso acatar sua ordenança e a senhora pode fazer o que bem entender. Em 2010,
tornando claro para a Igreja do Senhor Jesus. Em 2010, a funcionária do ministério da Heloísa Rosa foi dopada através de uma taça de vinho que ela nem bebeu toda, né? Ela pagou com alguns goles numa taça de vinho. Então, Marcos Gruber, marido da Heloísa Rosa, dopou essa funcionária e a violentou anos e na a moça era virgem, foram ao médico, o ímen não se rompeu, mas o animal, dilacerou o ânus da moça. E é esse pano de fundo que a Igreja Alcance trata o crime como um pecado. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E silenciou e violentou simbolicamente essa moça. Não terem tomado providências jurídicas tão rápidas quanto agora para proibir a live, permitiu com que esse animal, esse servo do diabo, violentasse uma criança de 5 anos em 2023. Segunda pergunta, e eu já vou direto ao ponto. Quando a vítima é exposta à violência, ela passa até por apagões de memória, né? Como a gente lida muito com isso, isso é real. A moça, ela não se lembra se o pastor Paulo Subirá, acredito que é isso, que é irmão do Luciano Subirá e é pastor na Alcance de Orlando. Se ele não estava na reunião de 2010, ele sabia que Marcos Gruber era um abusador. Ele sabia, todo mundo sabia. Por exemplo, Heloísa Rosa, tendo a mãe da segunda vítima, a criança, segunda que nós sabemos, tá? Porque onde existe uma vítima, 2 vítimas, existem dezenas, centenas, né? E tomara, se encorajem para vir a público. A Heloísa Rosa, do lado da mãe da criança, ligou pro Irineu Gruber, que é o pai do abusador, contando que o marido tinha abusado de uma criança. Depois ela some, ela não dá depoimento, ela não vai na polícia nos Estados Unidos quando tinha que ir, ela começa a criar narrativas e por aí vai. Cara, é tão surreal, sabe? Principalmente com criança. Eu tô sem chão aqui, sabe? E o pastor Paulo Subirá, da Alcance Orlando, ouviu a confissão do Marcos Gruber e demorou 2 semanas para poder ir à polícia, depor sobre a situação. E sabendo do passado do Marcos Gruber, ele não trouxe nenhuma clareza para a mãe. A questão do enlouquecedor, tanto abusados quanto sua parentela, seus pais, beira loucura, beira, sabe, as ideações suicidas, né, cara? E você precisa trazer amparo para dizer: ei, você não tá louco, ei, nós vamos apoiar você, você tá certo, você é a vítima. Não, o pastor sabe do que aconteceu, mas ele não informa a mãe da criança que a situação se trata de um abusador obstinado. E abusadores não param, eles precisam ser parados. Aí o primeiro esclarecimento que a gente deseja do Ministério Alcance é porque o pastor Paulo Subirá e sua esposa, sabendo do passado e ouvindo a confissão do abusador, porque vocês não deram um amparo adequado à criança, que também congrega na igreja de vocês, a mãe da criança, que também congrega na igreja de vocês, e porque vocês, com essa informação, demoraram 2 semanas para poder buscar as autoridades policiais e judiciárias. Chegou essa atualização aqui, não foi 2 semanas que o pastor Paulo levou para ir na polícia. 13 meses, 1 ano e 1 mês, pastor Paulo Subirá demorou de buscar a polícia, depois que ouviu a confissão. 1 ano!
Em um mês. E vocês vêm dizer que eu não devo pressionar a instituição evangélica religiosa? Vocês acham que eu tenho que me calar por causa de uma pressão, de uma multa? 1 ano para defender uma criança inocente de 5 anos de idade, de um maldito, de um verme como esse? Mas vamos lá. Se eu vou ter estômago para isso aqui. Pastor, eu fui vítima do Marcos em 2010 e fizeram a mesma coisa. Abafaram o caso e eu saí sem assistência nenhuma, tendo que me calar para não expor na época ela e a igreja. E por anos eu sofri as consequências desse abuso. Uma pena não ter conhecido pessoas como você na época, mas hoje me sinto justificada por Deus através de você. Pastor, por anos contei para vários pastores e nenhum falava nada em meu favor. Era virgem na época, tinha 25 anos, trabalhava com a Heloísa Rosa, era assessora dela em Curitiba e congregávamos na Igreja Alcance. Não estou mentindo, não quero ganhar nada com isso, mas hoje me sinto justificada por Deus de verdade. Todos que me culparam, eu tinha 25 anos, não tinha maldade na época. Gente, abrindo essa aspas, uma moça pobre na época, de interior de Minas Gerais, sabe? Aquela pureza que você vê no nordestino do interior, no goiano do interior, no mineiro do interior. E um velho como esse, cara, se aproveitar disso. E a igreja, sabe? Não ter dado o amparo necessário para ela. Fizeram um teatro e me pediram perdão. Deixa eu explicar isso aqui para você. 3 meses depois, a Heloísa Rosa demitiu a moça, deu as contas para ela e ela voltou para a cidade dela, em Minas Gerais. 3 meses depois, o Ministério Alcance liga para a moça, para ela vir para Curitiba, para eles fazerem uma acariação para que o Marcos Gruber pedisse perdão a ela. Violentou simbolicamente a moça mais uma vez. Porque Alcance, hoje mesmo no processo, eles abriram um processo contra mim, meia hora depois pediram segredo de justiça, meia hora depois eles colocaram 2 testemunhas dizendo que o abuso dessa moça em 2010 é apenas adultério. Se é adultério, por que teve médico? Por que teve exame? Por que teve anos dilacerado? Por que teve acariação para pedido de perdão? Porque Heloísa Rosa e Marcos Gruber precisaram sumir do Brasil. Assim, igual um passe de mágicas. Porque eu tenho um áudio aqui da diaconisa Mara e do seu marido Marcelo. Até postei aqui um dos áudios. Por quê? Botaram a moça para encarar o abusador, cara. E a moça, olha só. Ah, mas até agora eu não entendi o que o Luciano Subirá tem a ver com isso. Quem liderou a reunião foi o Marciano, Kelly Subirá, que é a esposa do Subirá. E não sei se os hoje que são diáconos e participam do Ministério de Casais, que é a Mara e o Marcelo, que é o esposo dela, não sei se estavam na reunião na época, não sei se o Farley estava, que saiu da Alcance há 2 anos para abrir Cornerstone, eu não sei. E a moça não consegue lembrar do trauma, ela só chorava. Luciano Subirá passou e disse: olha, eu não vou participar da reunião, mas quando terminar passa na minha sala. Como assim? Como assim? Como assim? Chega a informação para o presbitério que uma moça foi violada. Não posso participar da reunião, quando terminar passa na minha sala. Cara, como se tivesse pedindo um lanche, cara. Vocês não sabem o que é uma Vocês não sabem o que é uma pessoa abusada. Vocês não sabem o que é um trauma. Vocês ficam fechando e abrindo a ferida da pessoa assim. A bel prazer, antes de eu vir embora, pastor, falei tudo o que aconteceu para eles, para Heloísa Rosa. Eles me colocaram no Ministério de Cura. Sabe, assim, ó, o Alcance. Sabe, você foi abusada, estraçaram seu ânus.
a gente não vai denunciar o abusador, a gente não vai pagar psiquiatra nem psicólogo para você e fazer a intervenção, né, necessária. Não, sabe o que eles fizeram? 30 dias de cura ministerial com a tal da Ilza, que foi uma das que testemunhou hoje. Olha como o pessoal funciona com a cabeça de gangue, de quadrilha. Essa mesma Ilza foi a da cura em 2010. Essa mesma Ilza testemunha hoje que a situação dessa moça era adultério. E essa mesma Ilza, com tudo pago pelo Ministério Alcance, quando a criança de 5 anos foi abusada em 2023, a Alcance pagou pra tal da Isa ir pra Orlando pra cuidar, sabe de quem? Sabe de quem? Da Heloísa Rosa. Não foi pra cuidar da mãe da criança, não foi pra cuidar da criança, foi pra cuidar de quem? Sabe, pra gangue religiosa manter tudo sob controle. As informações não podem vazar. Então a mesma pessoa que estava em 2010 precisa estar em 2023, em 2024, para a gente fechar o ciclo e as informações não vazarem. Porque a gente tem que proteger o nosso cemitério. Ela vendia o abuso da moça como adultério, como assédio. E por que a igreja é indesculpável? Porque a moça falou com todo mundo que passou por ela. Todos os líderes e pastores que passaram por ela, ela falou, eu fui abusada. O cara estourou o meu ânus. O médico disse. Tá aqui o áudio, tá postado o áudio aqui, ó. O médico disse, o ímen não foi rompido, mas eu não posso mexer no ânus dela, ele está descerado. A moça disse isso. Gente, isso é um adultério, como a moça está com ânus dilatado. Ouçam o áudio. Aí eu perguntei, você guardou os exames? Fiquei muito mal, minha irmã, com o seu relato. E quando eu li o seu boletim de ocorrência, lamento muito. Eu queria ter poder para arrancar essa memória de você. Não, pastor, eu só chorava. A Mara, essa diaconisa, esposa do Marcelo, que é diácono. A Mara, que conversou com o médico. E o médico disse que meu ímen não tinha rompido, mas meu ânus ele não ia tocar, porque estava muito machucado. Então lembro que ele fez o relatório e deu para ela. Ou se não deu, ela foi lá por preocupação da Heloísa, se eu poderia estar grávida. Olha a preocupação da igreja, olha a preocupação da esposa, olha a preocupação da diaconisa. Você está grávida? E você vai ver a frase que a Heloísa Rosa disse para a moça, destruindo ela mais uma vez. E a Mara, que é a diaconisa, hoje ela sofre de amnésia. Ela não lembra de nada, ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra que foi com o médico com a moça, ela não lembra do ânus dilacerado, ela não lembra que a moça afirma que chorou várias vezes no colo dela, não lembra de nada. Aí sabe o que machucou a moça? A questão da Heloísa Rosa? A primeira preocupação dela é se o abuso do marido engravidou a moça. E o segundo é, não, a certeza que eu tenho é que você não vai pegar AIDS. E o Marcelo, esposo da Mara, a menina, sabe, tão pura que ainda foi ter uma comunhão com os filhos. Aí o Marcelo, que era o pai de uma das moças que estavam nessa comunhão, disse, o que você está fazendo com essa destruidora de lares? Cara, a igreja vendeu o abuso da moça como adultério. Foi o que chiparam na cabeça da igreja. Pegaram um drive, chiparam na cabeça. Aquela moça não foi abusada. Aquela moça é uma destruidora de lares. Cara, como é possível isso, cara? Como é possível isso, cara? O silêncio da instituição evangélica. Entenda isso, gente. Entenda isso. Entenda isso. O pastor antes está batendo na igreja. Instituições evangélicas, em sua pessoa jurídica, em seu CNPJ, em sua instituição, ainda não é a Igreja do Senhor Jesus. Pressões como essa servem para quê? Para que a instituição religiosa evangélica afirme que faz parte da Igreja do Senhor Jesus. E a Alcance está demonstrando que não faz parte da Igreja do Senhor Jesus. Porque ela quer continuar calando pessoas, ela, ao invés de amparar vítimas, abre processo contra mim, como se eu tivesse medo de canetada de juiz e por aí vai.
Moço, se nós estivéssemos num regime que autorizasse pena, que a desembargadora, juiz, promotor, seja lá quem for, autorizasse minha morte, eu seria morto sorrindo, cara. Cara, eu não tenho medo da morte em glória a Deus. Imagina se eu vou ter medo de multa, cara. De juiz, de desembargador, de promotor. Eu quero deixar claro que nem toda instituição evangélica está fazendo parte da Igreja Santa do Senhor Jesus. Porque a primeira prioridade de uma igreja que faz parte da Igreja do Senhor Jesus é amparar vítimas e não calá-las, não silenciá-las, não violentá-las a segunda, a terceira, a quarta vez, cara. Eu queria ser o pai dessa moça, cara, pra eu encarar esse Marcelo assim, ó. Cara, é sério, minha filha foi abusada, dilacerar anos na minha filha. Fala pra mim, cara, olhando no meu olho, que tu afirma mesmo que a minha filha é uma destruidora de lares. Gente, vamos lá. Se a comunidade Alcance está vendendo a situação como adultério. Se trata de Marcus Gruber, um cara que está preso nos Estados Unidos, preventivamente, por causa do estupro vulnerável de uma criança de 5 anos. Será que é válido a narrativa da comunidade Alcance que se trata de um adultério? A gente está falando de um abusador. E se ele abusou de uma criança de 5 anos, pode ter certeza, há um lastro desgraçado de vítimas, caladas, silenciadas. Como falar? Olha quem está nos calando, Luciano Subirá. Olha quem está nos calando, Marciano Hortêncio. Olha quem está nos calando, Heloísa Rosa. Olha quem está nos calando, Comunidade Alcance. Quem somos nós? Minha esposa pergunta, às vezes, essas vítimas, você tem que falar mesmo? Tem. Por que eu tenho? Porque é pedigree contra pedigree. Se é a Maria, o Francisco, se é a vítima falando, quem vai dar ouvido? Olha aqui, quase 4 mil pessoas na live. Se fosse a mãe da vítima, vocês estavam dando ouvido? Se fosse a moça de 2010, vocês estavam dando ouvido? Não. Então eis-me aqui, o bode expiatório. Tô nem aí. Eis-me aqui. Eu só quero que vocês entendam. E eu só quero que vocês, comunidade Alcance, pare de canalice e se posicionem. Quer me processar? Mande 100 processos. Mas pelo amor de Deus, liguem para a moça de 2010. Faça o ressarcimento. Luciano Subirá, o Farley falou olhando no meu olho que o Marciano odiou e perseguiu a saída dele da comunidade Alcance. E ele falou que você agiu como um pai. Você deu uma oferta por cada ano que ele ficou na Alcance. Então, ou ele está mentindo, é um falastrão, ou você é um verdadeiro homem de Deus e não está sabendo dessa canalice. Mas se você não sabia dessa canalice, a sua obrigação imediatamente é ligar para a moça de 2010 e fazer ressarcimento humano, emocional, psicológico, financeiro, sim, por que não? Destruíram a vida da moça. A moça não consegue entrar em mais nenhuma igreja. Sua obrigação, Luciano Subirá, você encarou, você viu a mãe da criança de 5 anos em Orlando, e sabe o que você disse a ela? Estamos em oração. Caramba, eu já preguei na comunidade Alcance. Eu defendo vocês como um presbitério sério para onde eu vou. Você fala para a mãe de uma criança de 5 anos, nós estamos em oração. Eu queria ser o pai da criança na hora. Luciano Subirá, encontrei e pregamos juntos uma só vez. E considero você um homem de Deus e mais humilde que o Marciano. Marciano é um boçal orgulhoso. E talvez é ele que está pilhando as ações jurídicas aí contra mim. Ele é um boçal. Nem quero dialogar com ele. Mas, Luciano Subirá, se você honra verdadeiramente seu legado espiritual, teológico, se você é um pai doutrinário desse país, pare tudo o que você está fazendo.
e se arrependa como um homem, se arrependa como um servo adulto, mediante os pecados estruturais que a sua casa eclesiástica cometeu. Ampare as vítimas. Ligue imediatamente para cada uma delas. Coloque uma linha direta na comunidade Alcance, para que outras vítimas de Marcus Gruber se pronunciem e você vai ouvi-las, você não vai dizer o que disse para essa moça em 2010, participa da reunião, depois vem aqui na minha sala. Não, você não vai fazer isso, Deus odeia Luciano Subirá, abuso, sabe por quê? O rei Davi abusou de Betseba. Ele é um abuso de autoridade e um abuso, porque diz que Betseba chorou a morte de Urias. Nenhuma adúltera chora a morte do marido. O rei Davi colocou o policial para bater na porta e levar a moça para a sala do rei. Quem consegue ir contra a autoridade de um pastor? E você vai concordar comigo, que você é teólogo como eu sou. O abuso de Davi ganhou mais publicidade bíblica do que o pecado original de Adão e Eva. Davi, você está perdoado, mas o que você fez em oculto, Deus vai fazer em plena luz do dia para que toda Israel veja. Não preciso dar aula de teologia para você e para ninguém aqui. Deus odeia que nós usemos o ministério para violar pessoas inocentes, assim como fez o rei Davi. 14 anos e a gente está aqui porque Deus odeia o abuso. 14 anos e o profeta do caos está aqui trazendo publicidade, que usemos o ministério para vitimar pessoas. Então a criança de 2023, comunidade Alcance, Marcelo, Mara, Kelly, Luciano, Adriana, Marciano, Paulo, esqueci o nome da sua esposa, façam a coisa certa. E a coisa certa não é para defender a reputação. A coisa certa é amparar vítimas ao preço da própria reputação. A minha indagação, e eu gostaria até que você me respondesse aí nos comentários, é: esse tipo de atitude entre líderes evangélicos, principalmente, sempre aconteceram ou está acontecendo agora? Porque muitas pessoas dizem que isso sempre aconteceu, mas pelo fato da modernidade, hoje todo mundo tem um celular na mão, então ele pode gravar áudio, pode filmar, pode ter provas, e isso está fazendo com que aquela sujeira que ficava debaixo do tapete, hoje está sendo trazida de uma forma mais ampla, e assim sujando mais a imagem da instituição religiosa, lembrando que instituição religiosa não é necessariamente a igreja, é muito importante a gente frisar isso, mas de qualquer forma isso acaba sujando e manchando a imagem da instituição religiosa. A gente vai continuar acompanhando esse caso da Heloísa Rosa, do Marcus Grubert. Provavelmente, como o pastor Anderson Silva disse, vai aparecer outras vítimas declarando algumas coisas. A gente vai estar acompanhando. Eu quero aproveitar e te pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ativa aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, isso é muito importante. E antes da gente terminar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Hoje a gente sabe que as principais profissões, a principal forma de ganhar dinheiro e a principal forma de também realizar os sonhos está na internet. Aquilo que era futuro se tornou presente e hoje você tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro pela internet. Isso é um fato. E hoje o que está acontecendo? Esses gurus, os famosos charlatões da internet, sabem que em um momento ou outro você vai precisar aprender a trabalhar na internet. E o que eles vão fazer? Eles vão criar toda uma narrativa mostrando mansões, carrões de luxo, tudo isso para atrair você. E como a maioria das pessoas são atraídas pelo que elas veem, você se deslumbrando com tudo isso, vai acabar comprando um curso, jogando o seu suado dinheiro fora e não vai aprender nada, porque a maioria desses charlatões não entregam o que eles prometem. Isso aconteceu comigo há 7 anos atrás. Eu comprei um curso desses grandes gurus, não aprendi nada e joguei todo o meu dinheiro pelo ralo.
Eu estou aqui para evitar que você venha passar por tudo que eu passei e por todo o dinheiro que eu perdi. Depois de 7 anos, eu mapeei um passo a passo. Eu criei um livro, um guia para as pessoas que estão começando ou vão começar a trabalhar na internet, para que elas não caiam nesse papo do guru. Entenda uma coisa, se você já começou ou vai começar a trabalhar pela internet, não compre nenhum curso antes de você ler esse guia. Tenha ele sempre com você, em seu computador, em seu celular. E todas as vezes que você for procurar um curso de marketing digital para comprar, você vai abrir esse guia, vai consultar e vai ver se aquilo realmente vai fazer sentido para você. Eu vou deixar esse guia na descrição desse vídeo. Você vai clicar no link, vai pegar o seu guia e eu tenho certeza que você um dia